Na Salvador dos anos 40, dois jovens com bagagens distintas e propósitos bem definidos cruzaram caminhos. Desse encontro, nasceu uma parceria que marcaria as suas vidas, moldaria suas trajetórias profissionais e tornaria ambos grandes nomes não só na história da Bahia, como do Brasil. Um deles foi Norberto Odebrecht, engenheiro, filantropo e um dos maiores empresários do país, que dedicou grande parte da sua vida ao trabalho social por meio da fundação que leva o seu nome. O outro foi a Irmã Dulce, a santa dos pobres, que entregou a sua vida ao cuidado dos mais necessitados e em 2019 foi canonizada pelo Vaticano como a primeira santa brasileira. Muito humildemente, peço licença para fazer essa comparação, em que Norberto trilhou seu caminho com contribuições muito valiosas aqui no plano terreno, e Irmã Dulce, além de ter a continuidade das suas obras, se iluminou, virou santa, e hoje intercede por nós, junto a Deus nos abençoando. Hoje celebramos esses dois legados que continuam transformando vidas. Sejam muito bem-vindos a este videocast especial da Fundação Norberto Odebrecht, em comemoração aos seus 60 anos de história, marcados pelo compromisso com o desenvolvimento humano e com servir ao próximo. E para essa conversa sobre família, amizade, propósito e impacto social, temos a honra de receber dois convidados muito especiais. Maria Rita Pontes, superintendente das obras sociais Irmã Dulce, nossa querida Oside, e sobrinha de Santa Dulce, e Norberto Odebrecht Neto, membro do Conselho de Curadores da Fundação e neto de Norberto Odebrecht. Eu sou Cristiane Nascimento, diretora da Fundação Norberto Odebrecht, e vou conduzir este encontro. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos nossos convidados. Por favor. Sou Maria Rita, sobrinha de Santa Dulce, tenho 70 anos, trabalhei de 1980 a 1991 na Odebrecht e tive a honra de conviver muito de perto com o Dr. Norberto, por ser conselheiro das obras e também por ser a pessoa, né, com quem muitas vezes a gente conseguia ter oportunidade de conversar no trabalho que eu realizava. E trabalho há 34 anos nas obras. Estou à frente da gestão da OSID e desde a doença de Santa Dulce, em 91, o falecimento em 92. E é isso, um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por estar conosco. Norberto. Olá, eu sou Norberto Odebrecht Neto, sou baiano, tenho 44 anos, formado em administração de empresas. Estou como diretor da Odebinv e membro do Conselho de Curadores da Fundação Norberto Odebrecht. Muito bom. É um prazer também recebê-los para essa nossa interação, que é parte, né, das celebrações dos 60 anos da Fundação Norberto Odebrecht. Bom, vamos começar explorando um pouco esse aspecto aí muito convergente das trajetórias, né, de vocês, que de certa forma, cada um, à sua maneira, tem esses dois ícones e que, né, já citamos, que queremos abordar neste dia de hoje como sendo, né, os seus ancestrais aí responsáveis em levar adiante legados tão importantes. Então, Maria Rita, né, você cresceu aí próxima de Irmã Dulce como sobrinha, e Norberto Neto, né, também uma certa proximidade nessa convivência com seu avô. Então, para começar o nosso videocast, gostaria de perguntar que lembranças e aprendizados dessa convivência vocês carregam até hoje. Assim, que vem à memória, né, desses momentos da convivência com Santa Dulce e com o Dr. Norberto. Começando por mim? Sim, falou. Eu esqueci de dizer um detalhe, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas estava sempre em Salvador, porque minha mãe era muito próxima dela, irmãs muito unidas, então eu estava sempre aqui em Salvador, e eu comentava com o Norberto que, mesmo em férias, a gente era quase que uma educação pelo trabalho e para o trabalho. Ela fazia questão de que eu conhecesse de perto a situação dos pacientes, me levava para pedir doações. Então, meu período de férias, né, era estar muito próximo dela. E muitas lições de vida, de como ela agia, que isso me ajuda muito no meu trabalho. Essa forma como ela acolhia as pessoas, como ela pedia, né, as doações. Isso acho que foi formando o meu caráter, a minha personalidade. E eu pude, através dessa convivência, tirar muitos ensinamentos. Maravilhoso. Norberto.
Cris, antes de falar da minha convivência com meu avô, eu queria relembrar aqui e falar de uma lembrança que eu tenho da Santa Dulce. Eu fui aluno do Colégio Antônio Vieira, um colégio jesuíta aqui bem tradicional de Salvador, né? E aí esse colégio sempre promovia algumas excursões, algumas visitas em locais que, obviamente, iam contribuir para o nosso crescimento como formação humana. E aí, dentre uma dessas visitas no Hospital Santo Antônio, eu tive o prazer de ser apresentado pelo Padre Hipólito, que era mais conhecido como Padre Popó, a irmã Dulce, lá no hospital. Então, foi eu não tive essa oportunidade de conhecer ela através de meu avô, mas conheci através da escola, né, dessa visita. E foi uma experiência muito, muito gratificante. Ela ficou muito feliz de eu estar lá, fazendo parte daquele grupo, de saber que eu era neto de meu avô. Sim. Tá? Mas, voltando aqui agora, a convivência com o nosso NO, são muitas lembranças e muitos aprendizados. Ele, apesar de ter uma agenda cheia, ele sempre dedicava um espaço de seu tempo para convivência com seus netos. E aí, em linhas gerais, eu posso dizer que esses momentos de convivência eram sempre permeados de um bom humor, principalmente pela parte dele, e de uma relação de afeto muito forte, como qualquer relação normal entre um avô e neto. Mas a principal lembrança que eu tenho é que em todas essas oportunidades, mesmo havendo essa relação de avô e neto, ele sempre conseguia arranjar uma forma de passar conceitos e valores que ele achavam que iam contribuir para a nossa formação e que com certeza contribuíram. Então, falando um pouco agora da infância, por exemplo, eu lembro claramente a gente na varanda da casa onde a gente veraneava e ele fazendo a contação de histórias para seus netos, os mais novos. E aí, após essa contação, ele sempre passava umas mensagens na linha da importância do trabalho em equipe, da importância da reinvenção do ser humano diante das adversidades, da importância da confiança em qualquer relação que a gente viesse a ter. Então, isso daí realmente me marca muito até hoje. Sim. Momentos assim inspiradores, né? Exatamente. Com as brincadeiras e na convivência do dia a dia, mensagens, conceitos, valores estavam sendo passados, né? Perfeito. E nesse momento vamos chamar de diversão, ele arranjava uma forma de já ir nos aproximando do que ele chamava da educação para o trabalho. Então isso daí era bem marcante na personalidade dele. Sim. Aí depois, vamos chamar assim, na idade adulta, os ensinamentos eram muitos, a convivência também era muito grande. Eu vou confessar que eu sou incapaz de conseguir colocar aqui agora, nessa manhã, mas eu não posso deixar de citar aqui 3 características de meu avô que para mim são marcantes. Eu procuro seguir, que é a humildade e a simplicidade e a valorização de todo e qualquer tipo de trabalho. Era impressionante como ele enxergava e valorizava o trabalho bem feito, sem desmerecer, desde um jardineiro até o presidente de uma grande empresa. Então, isso daí também é algo que me toca, que me chama a atenção até hoje, essa valorização do trabalho. Né? Muito bom. Essas memórias familiares que a gente pôde resgatar aqui um pouquinho, acho que elas são muito interessantes aí para a nossa audiência, né? São muito relevantes, porque ajudam a gente a entender e conhecer para além do que sabemos hoje, dos legados, né, que estão aí colocados por cada um deles e que todos nós já conhecemos muito bem. Traz um pouquinho mais de intimidade ou desses bastidores que eu acho que tem uma certa curiosidade aí, né, de quem está nos assistindo. Então, assim, o que a gente pôde ouvir aqui um pouco é que, de fato, tem uma essência aí, né,
Tanto a própria Maria Rita comentou sobre a educação pelo e para o trabalho, né? Você também cita isso, que é um valor importante da nossa cultura, né? E a gente vai vendo como, de alguma maneira, existia ali uma identificação, né? Valores comuns, de valores né? comuns, né? E que, embora viessem de mundos diferentes, até de outros propósitos, de alguma maneira eles partilharam aí o mesmo desejo, né? De transformar a realidade social da Bahia e melhorar as condições de vida dos mais pobres. Eu acho que a gente está falando um pouco dessa convergência, né, de valores e de propósito, né? E para contextualizar a nossa audiência sobre essa amizade, vale lembrar que Norberto Odebrecht ainda era um estudante de engenharia quando conheceu Santa Dulce. E foi o responsável por tirar do papel o Círculo Operário da Bahia, embrião das obras sociais. Também apoiou a construção do novo albergue, Santo Antônio, com 150 leitos, e anos depois foi um dos principais responsáveis por tornar realidade o Hospital Santo Antônio, considerado a maior realização da vida da santa. Confere? Confere. Então, que bom. Quais as principais histórias que vocês já ouviram sobre essa parceria, né, que a gente está colocando eles dois nessa convivência, e que vocês gostariam de compartilhar aí conosco? Tem algo assim enfim, de interessante ou de curioso, de como eles, né, como jovens tinham toda essa visão e depois tudo que veio a acontecer, né, suceder na vida de cada um. Essa amizade começa na década de 40, né? A diferença de idade entre os dois era de 8 anos. Manduce era 8 anos mais velho do que ele. E ele a encontrou pela primeira vez no Colégio Santa Bernadette, quando ele foi fazer um serviço, e observou que ela se destacava das demais freiras por ser uma pessoa determinada, por ter foco no que fazia, uma das características, né? E ele, então, passou a tratar daquele negócio do colégio, alguma obra que ele estava fazendo ali, diretamente com ela. E, mais adiante, como a gente sabe, a primeira obra dele como engenheiro recém-formado é o Círculo Operário da Bahia. E, a partir daí, eu acho que essa amizade se estreita, né? A confiança, o respeito mútuo, que ele vê na pessoa de Irmã Dulce, uma freira que tem um tino empresarial. Isso, né? Que eu ia dizer, ele viu ali a empresária. Era diferente das demais, Sim. né? Que não é comum. E essa ajuda, então, foi crescendo, porque ele tinha propósitos comuns, né? Do servir ao cliente, da simplicidade, da humildade, que não era comum ele encontrar em outras religiosas da época. E isso foi crescendo, como você fala, que a obra mais importante para ela, sem dúvida, foi o Hospital Santo Antônio, mas o Hospital Santo Antônio é de 1983, e depois disso, ainda na minha gestão, a partir de 91, a Odebrecht realizou vários empreendimentos lá importantes, como o último que ela participou, no caso, que era o sonho dela, o Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência, que a Odebrecht ajudou muito, e ajudou na partilha desse compromisso com a sociedade, porque a gente dividiu esse sonho com outras pessoas, e aí houve uma sobra de recursos que nos permitiram até realizar outras obras na unidade, ampliação do centro cirúrgico, enfim. Dr. Norberto, ele tinha muito respeito pela nossa instituição e comungava desses valores, que hoje a gente chama de dulcismo, a nossa cultura organizacional, mas ele sempre nos apoiou em realizar esses projetos, em sonhar juntos. Muito bom. Norbert. Bom, antes de relatar uma história, Sim. eu vou querer ler uma frase aqui que meu Fica à avô vontade. falava, que era que Irmã Dulce foi a mais santa das criaturas que conheci em minha vida. E veja que meu avô faleceu em 2014, então ele já estava meio que prevendo aí o que ia acontecer em 2019, quando ela foi canonizada pelo Vaticano. Mas a história que eu queria relatar tem a ver com esse
com que Maria Rita colocou do espírito empresarial que Santa Dulce tinha. Meu avô contava que quando ele foi apresentar o projeto de construção do Hospital Santo Antônio, ele teve uma reunião com ela e aí foi mostrar as etapas de construção e falou que ia começar. Desculpa, foi o Ciclo Operário da Bahia, Tá, a primeira obra dele. tá. E aí ele ia começar a construção do hospital pelos lados. E aí, depois de uma longa reunião, Santa Dulce olhou para ele e falou: Norberto, eu acho que a gente deveria começar pela fachada, Exato. pela parte da frente, porque dá para a rua e quando a obra começar, que o pessoal começar a passar, vai se encantar pela obra, pelo objetivo, pelo propósito e vão chover doações. Com isso aí vai sobrar mais recursos. Então, ela conseguiu influenciá-lo. Sim. Então, isso para mim foi uma história que me marca, porque eu acho que demonstra que mesmo ele tendo umas visões diferentes em alguns aspectos, mas eles se complementavam em busca de um objetivo comum através da parceria que sempre houve entre eles, como meu avô sempre falava, parceria essa que só existiu porque tinha realmente uma relação de confiança, de identificação de valores e propósitos. Sim, sem dúvida. Muito interessante. Ela tinha mesmo esse tino empresarial, essa visão estratégica, né? Desde pensar a fachada como sendo ali um chamariz para as doações. Então, sem dúvida, uma visão muito interessante, né? Quando Santa Dulce sonhava com formas de ajudar aí os mais necessitados, Norberto estendia a mão sem hesitar. Foi assim que ele se tornou o principal construtor das obras da religiosa baiana. Irmã Dulce também se sensibilizava muito com as condições dos trabalhadores, né, e por isso visitava as fábricas da época, principalmente a Cidade Baixa, que tinha um polo, né, industrial grande ali no passado. E anos depois, a gente vê uma certa relação, né, entre esse comportamento e essa preocupação de Irmã Dulce com os trabalhadores, quando o Dr. Norberto, anos depois, cria a fundação também para dar apoio à família dos integrantes que acompanhavam as obras e muitas vezes precisavam deixar os seus lares, né, para viajar, se deslocar, para fazer obras no país. E ele tem ali essa iniciativa de que a fundação pudesse ser esse apoio, esse amparo para as famílias, também com uma preocupação muito grande com os trabalhadores. E a gente imagina aqui, lendo, né, um pouco, conhecendo sobre as histórias, que foi uma influência também dessa visão de Irmã Dulce da época, né, Júlio Staquínio, lá com aquela vila também, né, que era um grande empresário da Bahia, ali na Cidade Baixa, e como essa preocupação com o trabalhador, as condições de vida do trabalhador, também foi uma preocupação que permeou aí, né, a trajetória de ambos, né. Então pode-se dizer que era uma relação aí de mão dupla, em que Norberto ajudava a concretizar as ideias e a estruturar iniciativas sociais de Irmã Dulce, ao mesmo tempo em que ela, com a sua bondade, o inspirava e alimentava esse despertar filantrópico, né, o que a gente faz essa leitura aí. E aí eu gostaria de fazer uma nova pergunta para vocês dois. Vocês acreditam que essa relação impactou a trajetória de ambos, no sentido, né, do fortalecimento ainda dessa vocação e do olhar para o próximo, né, principalmente da parte dela, que essa já foi a missão de vida dela, né, mas para o empresariamento, né, de Dr. Norberto, como essa convivência, essa parceria se refletiu, né, no fortalecimento dessa vocação. Você gostaria de começar? Você poderia falar um pouco dessa... Eu acho que, sem dúvida, essa relação dela com ele contribuiu para a formação dele. E aí vale a pena contextualizar aqui. Meu avô, ele tinha muito orgulho da mãe dele, de minha bisavó Herta, que eu conheci. A educação dele materna tinha sido muito responsável pela disciplina, que era o principal pilar da educação de minha bisavó para com ele. Então, quando o meu avô falava que Irmã Dulce era a mãe profissional dele, isso por si só já demonstra o quão forte era a influência dela na sua trajetória. E aí eu acho que eu posso ir além. Eu acho que essa relação deles, eu acho que talvez tenha influenciado em diversos pontos a criação da cultura de nossa organização, que meu avô veio a chamar de TEL. E talvez por isso
no surgimento aí da TEL há mais de 60 anos atrás, estamos falando, temas tão atuais nos dias de hoje, como sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, já eram tratados com a devida atenção por ele. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, foi uma grande influência na vida dele, sim. Muito bom. Eu vou citar um outro aspecto que eu acho que ela copiou de Dr. Norberto, de preparar os jovens, né, como ele chamava, os jovens talentos, ter esse olhar para pessoas que ela sentia que poderiam ajudá-la no dia a dia e até no futuro, né? Como hoje nós temos médicos, alguns médicos que passaram, foram da geração dela e continuam formando novas gerações. Eu falava que realmente a determinação dela impressionava ele. Aí ele usava uma expressão que era até engraçada, ele falava, para a irmã Dulce não tinha tempo ruim. Ele falava, ele gostava desse otimismo dela, dessa determinação dela. Isso motivava ele. Sim, e a gente também ouve umas histórias de que ela dizia, né, Norberto, preciso disso, preciso, né, fazer essa construção, preciso atender mais gente. Mas aí ele dizia, irmã, tenho dinheiro? Ela falou, entende, se vira. Então, esse é o seu papel. Né? Muito bom. Então, com certeza, essa amizade e os valores em comum desempenharam um papel fundamental na consolidação das instituições que ambos lideraram. Alzire, fundada por Santa Dulce em 1959, né, completando aí 66 anos, se tornou uma das maiores instituições filantrópicas do Brasil, impactando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, com serviços gratuitos de saúde, assistência social, educação e pesquisa. Muitos conhecem só a parte de saúde, né, mas tem uma abrangência muito maior. Já a Fundação, criada em 65, portanto, completando 60 anos em 31 de dezembro, curioso isso, né? O Dr. Norberto, no último dia do ano, estava trabalhando em 1965, quando criou a Fundação, né? Nesta data de 31 de dezembro. E, então, a Fundação segue aí contribuindo, né, para impulsionar organizações sociais, empresas e pessoas na construção de um futuro sustentável, e fazemos isso por meio do PDCIS, né? Nosso programa social criado em 2003, que oferece soluções para o combate à pobreza e à desigualdade, através do fortalecimento da agricultura familiar, buscando harmonia com o meio ambiente, por meio da educação. Essas ações são executadas de forma integrada, né, impulsionando o crescimento econômico das regiões onde atuamos, incentivando a vocação das comunidades beneficiadas e levando oportunidade para os jovens e suas famílias. Ambas as instituições seguem transformando vidas em diferentes frentes, mas têm em comum o propósito de promover a dignidade a que todo ser humano deveria ter direito, né? Há, no entanto, um elo ainda mais forte, vocês já começaram a comentar um pouquinho aqui dos valores, né? E é sobre isso que eu gostaria de avançar um pouquinho mais. E esse elo, que a gente está chamando aí, que identificamos, né, de semelhança também, é o servir, né? Na Fundação, esse princípio, né, não é apenas um valor, ele é vivido aí no dia a dia. E eu gostaria que, né, Maria Rita pudesse nos dizer um pouco sobre a importância do espírito de servir, desse valor, e também comentasse um pouco sobre o docismo, que, né, ela até já antecipou como sendo enfim, um conjunto, né, de valores, se é que eu posso chamar assim, que são praticados dentro da OSID e difundidos. A nossa missão é amar e servir ao mais próximo, resumindo, né? E esse amar e servir é exatamente o que nos norteia no nosso dia a dia. Cada colaborador, que hoje são mais de 8.000 pessoas que atuam em todo o estado da Bahia, e como é que a gente mantém essas pessoas unidas no mesmo propósito? É através da nossa cultura. Eu comentava com o Norberto, um pouquinho antes da gente começar o videocast, que assumir outras unidades, até que não são nossas, públicas e do Estado e da Prefeitura, o grande desafio não é a gestão. O desafio é você levar essa cultura até essas pessoas. Hoje, quer dizer, tem um ano que nós temos uma assessoria especializada a tratar
da cultura organizacional e da humanização, para que a gente possa fazer o trabalho com os mesmos valores que são praticados na nossa matriz, nessas unidades. São 10 valores: compaixão, a fé, o amor ao próximo, o respeito à diversidade, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para os dias de hoje, você respeitar o próximo, né, na diversidade dele, em todos aspectos. E eu acho que isso é que nos dá a liga para continuar crescendo, né? Gestão é importante, cada dia mais a gente vai se profissionalizando, tendo compliance, a controladoria, mas o que nos fortalece é a nossa cultura, que a gente procura preservar e passar adiante. E eu me lembro que quando eu estava na Odebrecht, em 1980, o desejo do Dr. Norberto de criar um memorial, exatamente para preservar a cultura. E eu participei desse momento. Para mim foi um grande aprendizado, o que hoje eu tenho nas obras e levo muitas vezes quando a gente vai para uma unidade nova e tal, é sempre procurar preservar a memória, a história daquela unidade, daquele espaço que a gente vai administrar. Então, eu acho que esses valores, né, são muito comuns. E o servir principalmente a quem mais precisa, né? A quem está numa condição de dignidade que a gente precisa muitas vezes resgatar. Isso é muito comum na nossa instituição. E eu acho que o Dr. Norberto com certeza aprendeu muito com Santa Dulce nesse aspecto, para pensar no cuidado com os trabalhadores. E é isso, é o que nos une. A Fundação Odebrecht, Norberto Odebrecht e a Irmã Dulce, eu acho que são os valores. Sim, uma cultura forte, Muito. né? Também os dois ambientes assim, que a gente está falando, né? Da USID e também do grupo, né? E para o grupo Novo Nó, né, o espírito de servir, também vou comentar um pouquinho do que representa, né, para o nosso grupo empresarial, uma das características essenciais, né, assim, que a gente destaca aí, talvez, né, Norberto, dos valores que são praticados dentro do grupo, na nossa cultura, né. O espírito de servir, ele traz justamente, é difícil às vezes definir, né, mas eu vou seguir aqui uma definição que a gente costuma utilizar, essa postura de humildade, simplicidade, fala muito de quem tem o dom, esse espírito, né? Isso se traduz muitas vezes dessa forma de se colocar na vida de maneira humilde, simples, né? Com prazer de dar de si em prol do desenvolvimento do outro e de todos. Acho que essa visão altruísta também, né? De um olhar mais ampliado e motivado a servir ao invés de desejar ser servido. O Norberto falava muito isso, né? Então, assim, é ser desprovido de vaidade, compreender que a forma mais eficaz de potencializar as forças individuais é mobilizar as forças integradas e coordenadas de todos e das circunstâncias, né, em favor do todo. Então, possuímos convicções próprias, confiamos nas pessoas. Enquanto, né, a senhora falava, eu fiquei pensando como a gente trabalha muito isso dentro do grupo, né, de confiar no potencial do ser humano. Eu acho que isso também tem uma nobreza muito grande, assim, é acreditar no outro, acreditar quando a gente vai, por exemplo, no PDCIS, no nosso programa social, fazer um trabalho com aquelas famílias, com os jovens, com a formação dessas gerações, porque na base, na essência de tudo isso, tem uma fé, né? Tem um acreditar que aquele jovem tem capacidade de mudar aquela realidade junto com a sua família. Então, eu acho que o confiar é muito importante. E sempre se colocar no lugar do outro. Isso. Fazer esse movimento, né? A gente ainda complementa dizendo que é o influenciar e ser influenciado na busca do que é o certo, né? Muitas vezes eu ouvi assim, mas o que é o certo? Nem todo mundo sabe o que é o certo, né? O Dr. Norberto utilizava muito. Essa frase sempre vem na minha mente. Que estamos fazendo. É tão atual hoje, eu acho. Talvez seja, de fato, difícil explicar, porque o certo para um pode não ser, né? Mas eu acho que quando a gente tem valores em comum com a cultura, a gente sabe o que é o certo, né? São os valores que vão nortear e vão dar
esse entendimento, esse contorno, se aquela decisão é uma decisão certa ou não para o momento. Né? Se ela estiver embasada nos valores, é a decisão certa. Né? A gente está fazendo o que é o certo. A importância da manutenção da cultura e dessa linguagem única que Maria Rita estava se referindo aí, através do cisma. E aí, assim, enquanto ela falava, eu pensava como isso também faz todo sentido para o grupo, né? Esse pensamento de difundir a cultura, um novo negócio, uma nova equipe que vai chegando, como a gente rapidamente... E como ele dizia, você tem um líder para começar um novo negócio? É fundamental. Sim, já estruturando tudo, né, da maneira correta. Então, Norberto, eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Você, como conselheiro da Fundação, reconhece muito bem esse valor que a gente acabou de comentar aqui, né, do espírito de servir, muito difundido dentro da cultura e para o Dr. Norberto, né, e refletido aí nas práticas do grupo. Queria que você comentasse um pouquinho como vem sendo essa transmissão da cultura, como o espírito de servir, né, e se ainda, né, permeia também os ambientes corporativos e como isso está chegando para as novas gerações, comentasse um pouquinho da cultura dentro do ambiente. Não, com certeza. Eu diria, Cris, que o espírito de servir para a gente, ele é mais do que um valor. Ele é a razão da existência do nosso grupo, do Grupo Novo Anor, há praticamente 80 anos. Então, esse espírito ele é colocado em prática à medida que nós satisfazemos nossos clientes, nossos acionistas, nossos colaboradores, a comunidade onde atuamos, ou seja, todos os nossos stakeholders. E como você já colocou, esse espírito de servir é ainda mais nítido, mais genuíno no trabalho da Fundação Norberto Odebrecht, onde seguimos fielmente a nossa missão de levar oportunidades aos jovens que mais precisam, preparando-os para que façam a diferença no futuro. Muito bom. Né? Então, a nossa fundação, aí, né, completando 60 anos, e que a gente traz, inclusive, esse lema, né, de que servir é a nossa história. Então, eu acho que está muito em linha e reforço o que você acabou de falar. Né? É o sentido, é a existência, né, da propósito da fundação. Muito bom. Né? Sabemos que manter vivo legados tão profundos exige coragem, dedicação e, acima de tudo, compromisso. É uma grande responsabilidade. Né? Imagino que uma honra também, mas uma grande responsabilidade. Então, gostaria de comentar um pouco, Maria Rita, como superintendente, né, da OSID, sobrinha da nossa santa, qual o peso, né, ou a honra, ou ambos, né, de carregar essa missão, de manter vivo o legado da sua tia. É uma honra, às vezes um grande desafio, né? Mas estava comentando com o Norberto que é sempre, quando a gente sai pautado nos valores, né, fica tudo mais fácil. É o que nos dá a força para levar adiante o propósito dela, né? E ela dizia, essa obra não é minha, é de Deus. E tudo que é de Deus permanece para sempre. São as nossas crenças, né? Assim como a Odebrecht tem suas crenças. Então, é o que nos une, que nos faz, às vezes, tão parecidos, né? Os dois, um empresário e uma religiosa, mas que na simplicidade cruzaram os seus caminhos. Sim. Obrigada por dividir conosco essa sua emoção desse momento, né? De trazer essas memórias. A gente está falando disso aqui. Acho que é um videocast muito bonito, muito sensível, né? De resgate, de reconhecimento, que a gente está podendo... Eu conheci o Dr. Norberto com 15 anos. Nunca imaginei que um dia ia trabalhar com ele, depois nunca imaginei que ele ia ser o conselheiro da obra de Irmã Dulce, onde eu estaria, né? Sim. Então, realmente, são muitas histórias. Sim, e parabéns pela sua determinação à frente das obras. Né? E, ao mesmo tempo, ainda queria continuar mais um pouquinho, assim, né? O que é que a inspiração hoje que você... Né, claro, toda a história, a gente já vem falando disso, mas se tem algo assim que realmente a senhora buscou para, né, se apegar, para se inspirar, que te move
nessa luta, né, diária e constante de estar à frente nessa Eu missão? acho que é exatamente sempre se segurar nos valores. A gente já tomamos algumas decisões importantes de você, às vezes, abrir mão de um sonho por conta dos valores, né? Projeto que a gente tinha muita vontade de assumir a gestão do governo, um hospital, mas que era incompatível com a nossa filosofia. E aí eu levei o assunto para o conselho, o Dr. Norberto estava presente, e ele nos apoiou, no sentido de que era melhor recuar, dar um passo atrás e não assumir. E não há arrependimento nenhum por a gente não ter avançado, né? Seria uma coisa importante, mas às vezes é importante a gente recuar um pouquinho para garantir a preservação dos nossos valores. Então, isso foi uma coisa que marca a minha gestão. Sim. E eu acho que é sempre importante a gente nunca esquecer as raízes, né? A gente começou de um galinheiro e outro dia uma pessoa que nos ajuda muito a pensar na filosofia, a refletir sobre os momentos que a gente passa. Ele disse, vocês têm que lembrar sempre que vocês começaram de um galinheiro, da simplicidade. E ela cresceu, fez essa obra crescer, e a gente continua mantendo, sempre pensando na simplicidade do galinheiro. É preciso nunca esquecer disso, de onde tudo começou. E é verdade, né? A gente não pode perder os nossos valores. É isso. Sim. Que a gente aqui, né, vem falando de fazer o que é o certo, né? Exatamente. Uma decisão que muitas vezes implica até em talvez perder negócios ou a possibilidade, né, de ampliar Por um mais. Momento. Exatamente. Momentâneo, mas depois a gente é necessário para manter, né, uma fidelidade, né, aos valores. Norberto, quer comentar? Né, dessa, Não, assim, de... Estou até também um pouco emocionado, porque eu também conheço essa história de Irmã Dulce. Eu até trouxe um livro aqui para lembrar para a Maria Rita, que você tinha me presenteado quando eu passei lá no programa de obras sociais, em 2004. E é impressionante como essa história da Alzide e da Santa Dulce tem aspectos em comuns com a nossa. Então, queria só agradecer mais uma vez aí a Maria Rita por essa troca tão rica e pelas mensagens sempre tão valiosas. Sim. Com certeza vão Eu que agradeço contribuir. Nos inspirando aí, né, bastante. Como a gente já está se aproximando do encerramento, né? A gente já começou aqui a fazer esse movimento, não tem problema, não tem problema. E antes aqui do script, né? Mas só ver como realmente rendeu, né? Assim, a gente poder ver essa convergência, né? As semelhanças, como os caminhos, de fato, se cruzaram, como cada um influenciou o outro, né? Muito bonito, assim. Acho influenciar e ser influenciado. Influenciar e ser influenciado. Muito bem. E aí, seguindo para o nosso encerramento, né, quando olhamos para a trajetória da Fundação Norberto Odebrecht e da Alzide, vemos que a essência é a mesma. Né? Mais do que instituições, são histórias de amor. Sim. E é isso que queremos deixar aqui hoje. Que cada pessoa leve consigo essa certeza de que, ao servir, multiplicamos o bem e semeamos esperança. Uma ação, eu diria, mais do que necessária, imprescindível nos dias de hoje, né, em que possamos, na verdade, cada vez mais fazer a diferença nesse mundo em que vivemos e que ainda enfrenta tantas dificuldades. Né? Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês, Maria Rita, Norberto, por compartilharem essas histórias, inspirações. Tenho certeza que nossa audiência aí também, né, se inspirou bastante e conheceu muitas curiosidades. E, para finalizar, eu gostaria de pedir que, né, cada um pudesse deixar uma mensagem final, o que gostariam de
né, de trazer nesse momento de encerramento, como reflexão, como mensagem também para o nosso público que está nos assistindo. Eu vou deixar uma frase dela, então. O que fazer para mudar o mundo? O que fazer para mudar o mundo? Amar. Simplesmente amar. Linda. Tão simples, né? É voltar ao galinheiro, na simplicidade desse, do que isso representa. Como Na roupa branca, na pureza. Isso. Muito bom. Amar. Alberto, suas Cris, palavras finais. Eu vou aproveitar esse espaço final aqui, Sim. mais uma vez, para agradecer a Maria Rita por essa troca realmente tão rica e pelas mensagens sempre tão valiosas. E aproveitar o espaço também para dizer que durante os últimos anos de vida de meu avô, a grande preocupação dele e o grande desafio que ele tinha era de como ele transmitir a cultura para as novas gerações. E aí, pegando esse gancho, eu queria também agradecer a Fundação, a equipe da Fundação, a você, a Camila, principalmente a você, a Camila e a Isadora, por estar aqui, pela essa oportunidade de eu estar aqui hoje tentando passar um pouco de nossa história e nossa cultura para a nossa audiência. Muito bom. É isso daí. Sim, eu acho que fez muito bem esse seu papel hoje, né? Acho que passou essa mensagem. Sim, nos emocionou com tantas memórias e, enfim, a sensibilidade desse dia, né? Um dia muito bonito aqui pra gente. Então, obrigada, Maria Rita, obrigada, Norberto, por estarem aqui conosco nessa conversa tão rica, tão bonita, tão cheia de amor, né? E de lembrança daqueles que fizeram a diferença. E a você que nos assiste, eu convido a conhecer mais sobre a campanha dos 60 anos da Fundação Norberto Odebrecht. Acessem o nosso site especial, Fundação Norberto Odebrecht, sem cedilha, sem tio, .com/60 anos, e sigam também as nossas redes sociais para acompanhar as nossas próximas ações. Foi ótimo compartilhar esse momento com vocês aqui hoje. Até breve e muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, viu? O coração falou alto demais. Foi emocionante. Que bom.